Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem mesmo? Daqui a pouco é a prova, pô. Cadê a animação aí, ó? Meu nome é Anderson, vou trabalhar com vocês História de Belo Horizonte. Conheço um aluno até agora. 2, 3, só 3. Alguém foi aluno online aí? Veio agora presencial? Não? Não, né? Bom, minha matéria é essa que tá aí no quadro aí, ó. História de BH. Segundo o quê? Segundo o edital. Por que eu coloquei essa informação aqui? Eu acho que eu vou passar algumas coisas no quadro para esperar o povo chegar, porque senão eu tenho que falar tudo de novo. Eu acho melhor passar uma coisa no quadro aqui primeiro para vocês. Daqui a pouco eu falo, beleza? E aí? Oi. Tá, não. Porque lá tá na ordem do edital. Aqui tá na ordem de leitura. E aí? Tudo bem? Bom, para que eu tô fazendo isso aqui?
Essa é a primeira coisa que eu escrevi, ó, pra você pôr no seu caderno aí, tá? História de BH segundo o quê? O edital. Tranquilo? Quando a gente observar o título aí, é por quê? Pra gente já cortar algumas coisas e alguns vícios. Tudo que eu achar interessante sobre a história de Belo Horizonte, a história mesmo, eu vou falar. O que eu não achar interessante, eu não vou falar. Beleza? Tranquilo? Porque eu tenho 12 aulas. Então eu não consigo ficar falando muita coisa aqui que eu acho que a gente não tem pretensão aí de cobrar em prova, né? Então, primeiro, segundo o edital. Aí nós temos o edital, né? O edital de vocês tem 3 tópicos. Acredito que todos vocês já tenham acessado o edital até para saber do que se trata, né? Tem um tópico que fala sobre a formação da cidade, né? Que vai ser abordado aqui, ó. Nesses 4 textos primeiros, beleza? Tem o tópico de formação da cidade, depois tem os 3 tópicos dentro da formação da cidade. Por que eu vim até o 4 aqui, ó? Porque o texto de favelização, que é um texto que está dentro de uma revista, que você precisa ler só esse artigo, tá? Da página 84, começa na página 84 o texto. Esse texto vai fazer uma retomada de tudo que já aconteceu no Brasil e vai te levar até a década de 80 com relação a isso aqui especificamente. Mas para falar disso especificamente, volta na história da cidade inteira. Beleza? É como se fosse um resumo. Quando você estiver lendo o texto, você vai ver. Vai voltar de novo a história, vai contar um resuminho e tal. Ele é até didático, ele vai falar década de 30, década de 40, na década de 50, ele vai te fazer uma retomada, tá? Então, quando você chegar no texto 4, é como se você estivesse fazendo um grande resumo do que você já estudou até agora. Tranquilo? Formação da cidade, propriamente dita, Daniela Passos e Rogério Arruda. O texto da Daniela Passos vai falar da formação urbana de Belo Horizonte. O Rogério Arruda vai falar também da formação da cidade de Belo Horizonte, dos seus protótipos de projeto, comparando a cidade de La Plata, né? Esse texto. Esse aqui vai comparar Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo. Tranquilo? O texto do Marcelo Cedro, ele é um dos textos mais importantes do edital de vocês aí. Vocês vão ver lá que tem uma parte que fala só sobre modernização. Tá? Tranquilo? Esse texto do Marcelo Cedro é importante por quê? Porque ele faz a retomada do que nós chamamos de cidade o quê? Moderna no projeto. Vocês vão ver que ela até fala, né? Não é que o JK, porque é a época do JK isso aqui, não é que o JK tenha reinventado ou tenha criado um novo processo de modernização. Ele, na verdade, retomou o que era para ter dado continuidade. Esse texto é importante. Assim, paradidaticamente falando, ele é um texto grande, apesar de ter poucas páginas. Para vocês terem ideia, o Marcelo Cedro ele faz tomadas em um parágrafo de 200 anos de história. É um texto que tem que ler com carinho aí, beleza? O texto de favelização vai fazer uma reconstrução de todos os períodos que foram criadas as principais favelas de Belo Horizonte, né? Desde a primeira e da segunda, né? Favela do Leitão, Alto da Estação, até as favelas que vão ser criadas no período de remoção da Xbel. Inclusive esse texto vai até a década de 80, por isso que já está falando Xbel, Profavela, etc e tal. Depois, para a história de Belo Horizonte, a gente começa a falar de história de segurança pública, tá? Por isso que eu estou falando segundo o quê? O edital. Talvez você pensasse que viria aqui, eu ia falar, e aí no ano de 1889 foi construída isso e aquilo outro, e Belo Horizonte ganhou o aeroporto de Confins. Também. Mas não é isso que está no foco do edital, beleza? É mais importante você saber as discussões do que propriamente a data de inauguração de tal coisa eu não considero importante. As que eu considerar importante eu vou falar. Tranquilo? Eu sei data de inauguração de tudo, gente? Não. Beleza? Mas as que eu considero que são pertinentes eu falo. Aí começa. Paradigmas de segurança. Luiz Eduardo Soares vai falar da política de segurança nacional. Por que esse vem primeiro? Porque esse vai te falar de 3 processos de segurança. Então você já vai saber o que é segurança. Esse cara vai começar a discutir como que essa segurança está sendo pensada. Esse cara aqui, ó, foi o cara que construiu o projeto de segurança pública mais bem pensado do Brasil,
antes do Lula se tornar presidente da República, como proposta de campanha política. Depois vocês vão ver que no texto ele fica meio triste, porque o projeto, na verdade, ele foi construído, mas ele não sai da onde? Do papel, mas era um projeto audacioso, tá? Aí ele vai falar de vocês, todos guardas civis municipais, amém? Aí ele fala que vocês seria aí o que ele chama de o suspiro da segurança pública. Porque nós tínhamos, vocês vão ver que tem três: a segurança nacional, a segurança pública e a segurança cidadã. Vocês se enquadram na segurança cidadã. Ele fala que essa proposta de segurança cidadã seria talvez a mais atraente de todas as propostas anteriores, porque ela deveria fugir da segurança nacional e da proposta de segurança pública. E aí segurança pública como um viés ideológico lá dentro de segurança. Depois vocês vão entender que eu vou explicar. Depois que você sabe isso, aí você pode fazer justificativas que é o Luiz vai fazer. Luiz Eduardo. Isso aqui, ó. Eu tenho uma dica, tá? Dica é aquilo, né? Você aceita se achar pertinente. Essa tese tem 187 páginas, beleza? É o maior texto da banca. Professor, você acha que eu devo ler? Acho. Mas você acha que eu vou conseguir ler com tudo que eu tenho que fazer? Não. Entenderam a minha fala, né? Eu acho que ler bibliografia da banca sempre é válido. Mas se você tem pouco tempo, né? Tem uma aula que eu dei desse tema específico aqui no site do Prolabore. História da Guarda Municipal. Porque a tese da Camila vai falar especificamente da história da Guarda Municipal. Então, se você quiser, você vai gastar R$20 e adquirir a aula. Se você não quiser, você vai ler o texto. Beleza? Tranquilo? Eu vou falar do texto na aula? Vou. Mas só para vocês entenderem. No dia desse aulão, eu fiquei 4 aulas falando só sobre esse texto. Então, assim, tá mais detalhado, mais esmiuçado. Beleza? Quem quiser. Quem for ler a tese, vocês vão ver que tem uma discussão aqui sobre isomorfismo. Se eu estou fazendo uma tese de mestrado e eu vou discutir algum conceito dentro da sociologia, dentro da filosofia, eu vou ter que retomar as pessoas que falaram sobre isso para justificar o que eu quero defender dentro do texto. Vai cobrar isso na prova de vocês? Não. Então, por isso que eu acho que direcionar é melhor. Essa parte de discussão teórica, analítica, você não precisa de ler. E como que eu vou saber isso? Aí tem que pegar e começar a ler, e tem hora que ela vai começar a discutir de onde que ela tira isomorfismo e você para de ler. Mas ela vai falar de todo o processo de consolidação da guarda, é interessante, beleza? Por que eu não posso ler a tese antes? Porque para você entender a tese, você vai saber o que é, você vai ter que saber o que é política de segurança no Brasil, tá? Onde está inserido aqui a guarda, porque de novo ela vai fazer uma retomada. Ela vai voltar lá no artigo 144 da Constituição e vai começar a discutir a ideia de proteção do patrimônio histórico da cidade. Para isso foi pensado uma guarda municipal, né? Ou uma política municipal de segurança. Hoje a discussão já é outra, ela vai chegar nessa discussão de transformar aquela guarda que era para patrimônio em guarda de policiamento ostensivo. Então, nessa tese você tem tudo isso, mas essas ideias estão aqui nos textos de segurança também, tá? Então, por isso que depois, ordem cronológica mesmo. Depois você tem o texto do CRAC. Por que depois? Porque depois que você sabe como que atua a segurança no que você vai fazer, que você pode falar de CRAC. Eu gosto de dar o exemplo porque está muito recente na nossa memória. Ano passado tivemos eleições presidenciais e uma das coisas que os brasileiros mais discutiram foi com relação à segurança, lembra? Vai acabar a bandidagem. Qual eu quero ver? Acabou? Não é assim que funciona. Eu não consigo pegar um modelo de segurança antigo e colocar na história e achar que ele vai funcionar agora. Tem outras preocupações que são inerentes ao processo de segurança na atualidade. Por exemplo, você está lá como guarda. Craqueiro ou lugar de cracolândia é função específica agora de guarda municipal ou de policiamento municipal, porque isso diz respeito à política pública do município. O Estado vai entrar como parceiro. Você pode chegar espanando um craqueiro? Pode, você pode bater nele à vontade. Lógico que você vai ser incumbido aí nos artigos de proteção dos direitos humanos, mas você pode bater nele. Ele vai deixar de ser craqueiro? Não. Então vocês vão ter que pensar em propostas, por exemplo, de como resolver um problema como esse aqui, que hoje no Brasil já é discutido como problema de quê? Saúde pública. Então assim, por isso ler por último daquela ideia de segurança é interessante. É um texto fácil, professor? Considero o mais difícil. Por quê? Porque ele trabalha com dados estatísticos, inclusive com normas estatísticas dentro do texto.
Eu não sei quem já pegou para ler, mas quem já pegou aí para ler, é difícil, não é fácil, tá? E por fim eu deixei um solto, que é o de patrimônio. Porque o de patrimônio fala especificamente da legalização que ocorreu em Belo Horizonte, para a gente passar a defender política ou defender os prédios públicos, seja no sentido cultural material, seja no sentido cultural imaterial, né? Aí vira lei, beleza? Então, como é uma lei específica, eu deixei por último, tá? Vamos falar sobre todos isso aí? Vai. Mas se puder acompanhar a leitura aí, vai ser muito mais positivo para vocês, beleza? Querem me perguntar alguma coisa? Não? Por exemplo, o texto de patrimônio vai citar o Cine Metrópole. Cine Metrópole, se a gente for olhar a origem da criação, é o Teatro Municipal, o Teatro Sucasus, aí tem uma origem histórica. Mas ele leia a partir da década de 80. Bom, se eu não ler os textos, pessoal, o que você acha que dá para fazer? Dá para acompanhar a aula? Dá, porque eu vou explicar. Mas se você tivesse contato com a bibliografia, talvez você evitaria algumas perguntas. Como assim? Não é que você não pode perguntar. Mas tem coisa que não cabe pergunta se eu já tenho um direcionamento de banca, né? Então eu vou ficar perguntando por motivo para conhecimento afim, não necessariamente para fazer prova. Essa é a primeira dica para quem quer ler o texto, ler nessa ordem aí, tá? No site, na área de aluno de vocês, eu já deixei lá todos os textos em link. Só clicar no link que vai no texto. Já está na sua área de aluno já, tá? Então pode ficar à vontade para quem quiser ler. Professor, eu vi que você tem uma apostila teórica no curso. Ela serve? Serve. Toda a parte histórica de Belo Horizonte está nessa apostila. E algumas discussões concernentes aos próprios textos do edital. Professor, eu preciso comprar ela? Não vou dar pitaco nisso. Compra se você achar que é necessário. Se não achar que é necessário, toca o barco para frente e vão consumir aí a aula, beleza? 2 apostilas aqui eu acho necessário vocês adquirirem. A apostila de exercício número 1 e a apostila de exercício número 2. Essas são fundamentais. Por quê, professor? Qual ano que teve uma prova da Guarda Municipal, da Guarda Civil de Belo Horizonte, que era ensino médio e que essa mesma empresa fez? Não existe. Existe? Não. Então, nessas 2 apostilas tem 120 questões que eu fiz sobre as obras ou sobre os textos de indicação do edital. Então, você vai ter contato. Para você responder, você vai ter que saber, senão não responde. Beleza? Mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso de exercício, não, professor. Não, gente. Eu não falei para fazer o curso, né? Quem tem um dinheiro, melhor ainda. Se tiver uma dúvida, vai poder tirar com o professor da área. Mas quem não tem, vai fazendo exercício em casa com material de exercício. Mas tem que adquirir a apostila. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Quem fez curso aqui em outro lugar? Só para eu ter uma noção. Pode chocar a informação? Pode. Beleza? Eu não vou resolver o problema que não é meu, beleza? Se chocar a informação, é minha informação, é a partir do que eu estudei. Eu não consigo corrigir, porque eu não sei como foi falado. Beleza? Você pode me perguntar para ver se está certo? Pode. Mas se você acha que é de uma coisa, você já aprendeu de outra forma, você me perguntar não vai mudar a sua opinião. É assim que funciona. Então você já sabe, então acabou. Ah, mas o outro não falou assim, mas eu sou eu. Beleza? O outro é o outro. Tranquilo? Teve o curso que você fez, você já tem a 1. Agora lançou outra turma de exercícios com novos exercícios. Não é o 2. Você tá também, então não precisa de comprar. Quem já está no curso de exercício já tem o material, tá? Quem não tá é que precisa. Beleza? Quem tá só no 2, seria bom comprar a apostila 1. Beleza? Bom, posso apagar? O professor já chegou aqui falando que a gente não pode perguntar. Eu não falei isso, hein? Entenderam bem o que eu disse, né? Pode perguntar. É até importante perguntar para a aula ficar mais interessante. Mas eu não posso fazer um seminário aqui para discutir coisa que não vai ter tempo de discutir. Bom, então vamos pôr o pau para quebrar aí. Vou escrever no centro aqui, ó. Minha aula hoje, ela vai circundar o texto do Arruda e ela vai circundar o texto da Daniela Passos, tá? Tem coisas que eu vou discutir que está no texto da Daniela Passos e tem texto que eu vou discutir que está no texto do Arruda. Por que os dois?
porque eles são pensados pelo mesmo período histórico. Então eu vou ir associando um ou outro aqui, quando for necessário e quando for preciso. Mas basicamente nós temos que compreender algumas coisas. Primeiro, vou fazer uma retomada aqui. Toda vez que eu falar assim, ó, contexto histórico geral, você tem que saber? Tem, porque facilita o seu entendimento e a sua compreensão da matéria. Se eu falar contexto histórico geral, provavelmente eu vou falar de Brasil, tá? Ó, no Brasil, nesse período, estava acontecendo isso, isso e isso. É importante você saber? É. Vou dar só uma dica para vocês entenderem. Quando o Vargas se torna presidente do Brasil em 1930, muda muito com relação à perspectiva industrial do Brasil, não muda? Isso eu sei como conhecimento geral. Se muda a perspectiva econômica do Brasil, inclusive industrial, vai mudar de Belo Horizonte? Vai, porque Belo Horizonte é uma capital. E é uma capital de uma das cidades, ou uma das maiores cidades do Brasil, né? Com relação a peso político. Lembra que nós estávamos vivendo antes do Vargas a política do café com leite. Então, esses contextos históricos, eles nos ajudam a facilitar a interpretação de algumas questões aí. Então, quando eu falar assim, contexto geral, presta atenção. Bom, vamos colocar aqui algumas coisas para a gente iniciar a aula. Primeiro, onde era a capital de Minas Gerais? Ouro Preto, né? Ou Vila Rica, mas já era conhecida como Ouro Preto. Ouro Preto era a nossa o quê? Capital. Beleza? Se Ouro Preto era a nossa capital, eles vão querer mudar a capital? Não. Eles não são mudancistas. Beleza? Não mudancistas. Quando o Augusto de Lima sugere e decreta, quer dizer, decreta a mudança da capital. Augusto de Lima. É ele que faz a mudança, não é? Ele só não fala para onde. Ele sugere Belo Horizonte. Quando ele sugere, Augusto de Lima vira o quê? Isso. É a primeira discussão que a gente vai fazer politicamente, é a discussão dos mudancistas e dos não mudancistas. Dos mudancistas, eu poderia colocar aqui Paraúna? Posso ou não? Várzea do Marçal? Juiz de Fora? Belo Horizonte? Barbacena? Todos são mudancistas. Cada um querendo para a sua cidade, né? Mas são mudancistas. Isso aqui facilita também muito quando você começa a ler o texto. Porque, por exemplo, você vai ter discussões severas aí sobre a mudança e não mudança da capital. De um lado, os não mudancistas, que são os ouropretanos, do outro lado, a galera. Para vocês terem ideia, nesse período de mudança, né, de capital em Minas Gerais, nós tivemos 7 governadores. Porque o governador não era aquele governador que ficava 4 anos, ele era indicativo, né? Então se indicava o governador, se trocava o governador muito rápido. O Augusto de Lima, por exemplo, passou pelo governo do estado aí rapidão. Isso quer dizer que foi muito inconstante, mas não deixa de ser visão que política. Tem discussão política na lógica de mudança da capital? Tem. É muita discussão? Muita. Começa quando a discussão? Em 1890. E vai até quando? 1893. Demorou até decidir onde seria a nova capital? Demorou, por causa de muita discussão. Beleza? O Rogério Arruda, no texto dele, vai falar muito sobre isso. Ele vai falar o seguinte: enquanto a capital La Plata foi pensada pelo Dardo Rocha, que é o governador da época lá, e ela já foi fomentada, ela já foi sistematizada, já foi concluída, já foi efetivada muito rápido, Belo Horizonte ainda estava o quê? Discutindo. Tá entendendo? Ele fala que uma foi muito rápida e a outra muito vagarosa, na questão de definição, tá? Então a gente define aí já os mudancistas e não mudancistas. Outra coisa, se você acompanha ou se você segue um pouquinho mais adiante aí a leitura, vocês vão perceber o seguinte: é só o Augusto de Lima que é mudancista em questão de governo? Não. Boa parte dos 7 governantes que existiam em Belo Horizonte, quer dizer, em Minas Gerais, nessa época, eram mudancistas. Então, se eles eram mudancistas, e se o Augusto de Lima sugeriu Belo Horizonte, aonde vai ser a capital, antes mesmo de eu já saber qualquer questão técnica? Belo Horizonte. Beleza? Mas eu preciso chamar uma comissão técnica? Preciso, para não pensar que é o quê? Marmelada. Só porque o cara falou vai ser em Belo Horizonte. Não é nesse sentido. Tem lá uma comissão técnica que, por sinal, decidiu Várzea do Marçal e Belo Horizonte.
E aí, entre as duas, ficou quem? Belo Horizonte. Quer dizer, tecnicamente, Várzea do Marçal. Mas, no fim, saiu Belo Horizonte a vencedora. Tá? Bom, outra coisa que a gente vai elencar aqui, nesse mesmo projeto aí, nessa mesma proposta. Belo Horizonte, quando ela é pensada, ela não chamava ainda Belo Horizonte. Como é que era o nome disso aqui? Antes de ser cidade de Minas. Antes de ser cidade de Minas era o quê? Não, Belo Horizonte. E antes de ser Belo Horizonte? Arraial do Curral del Rei, né? Ou Curral del Rei. Curral del Rei. Essa parte da matéria aqui é uma 5 questões que pode colocar o menino na linha sem fim, né, de erro. Bom, quando é Arraial do Curral del Rei, coisas que nós devemos saber. Quem que é o homem mais civilizado do Arraial do Curral del Rei? O cara que inaugurou isso aqui, ó, é o João Leite da Silva Ortiz. Beleza. Fechou. E o João Leite da Silva Ortiz, ele é importante para a história? É, ele inicia a cidade. Depois disso, Belo Horizonte é importante com João Leite da Silva Ortiz? Sim ou não? Era até um lugar de passagem, né? Se a gente voltar um pouquinho na história, vocês vão perceber que Belo Horizonte era um lugar que você parava para dar água para o gado, né? Para deixar os animais, lugar de passagem mesmo, dormitório, né? Mas ela tinha importância política? Não. Cidadezinha pequena ou grande? Muito habitante? Pouco. Podia chegar aqui e destruir tudo que não ia dar muito efeito, assim? Podia. Juiz de Fora era igual Belo Horizonte? Não, Juiz de Fora era mais populosa que Belo Horizonte. Inclusive já tinha mais habitante que Belo Horizonte. Era um lugar que eu podia chegar, propor tudo e construir tudo? Eu não podia sair destruindo a cidade. Fica mais caro construir aonde? Juiz de Fora ou Belo Horizonte? Estou falando de Juiz de Fora porque vocês vão ler aí, vocês vão perceber que o lugar que mais fez campanha pró foi Juiz de Fora, né? Inclusive, vale ressaltar aí o jornal. Como é que é o nome do jornal? O Farol, né? Que vai fomentar as discussões a respeito de Juiz de Fora ser a capital. E não só fomentar a discussão, como cravar diversas vezes que Juiz de Fora seria escolhida como capital. Inclusive, antes mesmo de ser fomentada a mudança para Belo Horizonte, Juiz de Fora, o Farol, já tinha ido buscar referências lá em La Plata para falar que a Juiz de Fora seria planejada como se fosse uma futura o quê? La Plata. A gente já traz a referência de La Plata. E aí vem um termo interessante que também é discutido. Você já viu que você fala La Plata? La Plata, La Plata. Dinheiro. Tem uma questão que foi ressignificada aí da bibliografia. Quando você falava e zoava a consolidação de Belo Horizonte ou da nova capital, estava se inferindo que muita gente ou alguns ia ganhar muita o quê? Muita plata. Entenderam? Porque quando La Plata terminou de ser construída, ela foi tomada por imigrantes, né? E se tornou uma cidade diferenciada. A cidade da Plata, né? Então eu já comparo com La Plata, Juiz de Fora. Ouro Preto fez também muito movimento? Fez. Dava para continuar em Ouro Preto, a capital? Não. Por um motivador muito sistemático. Qual motivador muito sistemático? No momento que eu estou discutindo isso aqui, ó, o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser o quê? República. E dentro do processo, ou dentro do projeto de república, a gente tem que entender que tudo tem que ser o quê? Moderno. E república é liberal, não é? Se é tudo moderno, Ouro Preto garante uma cidade moderna? Não, só se eu destruir ela e fazer o quê? De novo. Geograficamente, Ouro Preto é o melhor lugar para se construir uma cidade novamente? Não. Geograficamente, Ouro Preto, para onde você vai? Ou você sobe ou você desce. Eu preciso de uma cidade que resplandeça o quê? Progresso. Modernidade. E dentro dessa construção de República Brasileira, nós tivemos aí uma palavra muito significativa que inclusive acompanhou o nosso texto de pátria. Ordem e progresso. A Daniela, por exemplo, vai chamar que Belo Horizonte é a capital progresso ou cidade do progresso. Ordem e progresso por quê? Porque aqui a gente tem uma discussão teórica dentro do positivismo.
Então, Belo Horizonte ou qualquer um dos lugares que vai se tornar a capital vai ter que ter essa discussão aí primeiro. O que vai ser construído aqui é bonito? É. Tem que ser grande? Tem. Ainda que os habitantes locais não entendam a grandeza, porque não entendiam a grandeza, para que ruas tão largas, né? Imagina você vivendo em Belo Horizonte aqui com 2.000 habitantes e Afonso Pena sendo construída. O que passava na Afonso Pena? Cavalo. O que você ia achar disso tudo? Ah, não, que legal. Mais lugar para passar cavalo. A galera pirou, não? Que desperdício. Olha, tamanho de rua, né? Então é para chocar mesmo. E outra coisa, Belo Horizonte tem uma sina histórica de ser a primeira cidade da República a ser o quê? Planejada. Então tem que ser bem planejada? Tem. Então nós vamos seguir aí as ordens. Só as ordens do positivismo? Não. Tem uma outra ordem que a gente vai seguir também. A ordem científica. Positivismo é científico? É. Mas nós vamos precisar aqui, ó, de uma teoria criada no século XVI da eficiência do corpo humano. Quando vocês estiverem lendo o texto, você vai ver que tem uma parte do texto da Daniela que fala da eficiência do corpo humano lá no século XVI. Os caras começaram a jogar isso na arquitetura, né, e no planejamento, por quê? Quando você analisa um corpo e ele está saudável, sangue chega em todas as partes do corpo? Chega. E como que sangue chega em todas as partes do corpo? Veias e artérias. Como que eu vou ter que planejar uma cidade para ser uma cidade saudável e limpa? Veias e artérias. Com um grande centro, que é o pulverizador dessa ideia de liberdade aí, ou de trânsito, né? O coração não faz esse processo aí? Então eu preciso de ter uma cidade pensada assim. Isso foi pensado no século XVI, vai ser colocado em prática a partir do século XVII e XVIII, principalmente em Londres, porque Londres é o começo de tudo. Depois, França, através do Haussmann, vai utilizar o modelo sanitarista também, com ruas e avenidas largas, e aí nós vamos pegar esse processo todo aí e jogar dentro de Belo Horizonte, beleza? Para que você está falando isso? Porque quando você vai discutir cientificamente, você precisa saber do Haussmann. Geografia já deve ter explanado um pouco da teoria haussmanniana para vocês aí, porque geografia vai falar mais de Haussmann do que eu, porque eu vou falar um pouco mais de La Plata e de outras coisas, mas eu falo de Haussmann também. E pensar essa ideia de cidade, veias e artérias, porque você não pode tomar um susto se você vê na sua prova veia e artéria lá. Tem tudo a ver com o que está se pensando para a cidade o quê? Moderna, cidade do progresso. E outra coisa, não é só um projeto simples não. Quando você pensar em veias e artérias, cidades abertas, você tem que pensar que é um lugar de liberdade e ao mesmo tempo de vigilância. Como assim, professor? Você tem livre acesso à cidade, não tem? Você não transita por ela? Então a sensação que você tem é de quê? Liberdade. Só que está todo mundo te vendo? Tá. Então é uma liberdade contida. Ao mesmo tempo que você é livre enquanto indivíduo, todos os outros indivíduos te observam nessa mesma cidade. Por que essa discussão ela acontece? Quando você entra num lugar que não é planejado, você consegue ver tudo? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou ali caminhar na Pedreira Prado Lopes, no núcleo urbano. Quando eu entro na Pedreira, tem uma avenida lá que eu vejo todo mundo, eu vou entrar por arruelas. Na hora que eu entro numa arruela, ela é retinha e eu consigo ver até o fim dela, ou ela tem várias você não consegue ver o que está depois da curva. Estão entendendo? Então, nesse sentido, eu tenho que planejar a cidade. O exemplo que foi utilizado aqui era para a gente não ser cidades como era Canudos. Canudos, nesse período aqui, estava sendo destruída pela República, porque Canudos representava o quê? Um lugar muito povoso e de difícil o quê? Acesso. A cavalaria tentou invadir Canudos 5 vezes, só na quinta conseguiu. Vocês vão participar da força de segurança, não vão? Aí vai falar assim, ó, nós vamos fazer uma operação hoje lá na Pedreira Prado Lopes. Você vai assim, ó, demorou, tamo junto, é nóis. Ou você vai, não, mas tem que ser lá. Vamos pensar que nós estamos atuando lá no Rio de Janeiro, você vai ter que subir a Rocinha. Não, mas é mesmo? Não pode ir helicóptero? Dá uma visuada, né, de cima. Estou te falando porque são lugares que você não tem facilidade de entrada e de saída. Normalmente, quando vai, tem que fazer uma mega operação, já viram? Tem que ir todo mundo, porque senão você é um alvo o quê? Fácil. No centro da cidade é assim, né? Não. É um pouco mais complexo, tá? Beleza? Então eu preciso dessas ideias. Do corpo saudável. Essa é a ideia aí, ó. Eu tenho que ter um corpo o quê? Saudável. Eu tenho que pensar a cidade como se ela fosse um corpo saudável. Tem que ser...
É uma cidade de permanência ou é uma cidade de trânsito? Trânsito. Não é de permanência. Quando você... Vamos pensar aqui, ó. Vou dar um exemplo atual. O prefeito falou que vai derrubar o pirulito da Praça 7. Você vai lá abraçar o pirulito, vamos fazer aqui um movimento, vamos abraçar o pirulito lá, porque o pirulito estava presente na minha infância. A gente jogava bola ali, o pirulito, inclusive, era uma parte da trave do golzinho, e a gente fazia outra trave. A gente tem essa... Você tem essa significância cultural lá? Não tem. Tanto é verdade que faz a obra todo dia em Belo Horizonte, e quando você chega lá, ó, mudou. Mas você não sofre por conta disso. Mas quando vai ter que passar a rua onde era a sua casa, que você nasceu, velho, que você jogava bola com os amigos, não, velho, nossa, tem que ver. O lugar que eu nasci agora já nem existe mais. Porque você tem o quê? É o lugar que você vai dormir, que você vai jogar bola, que você vai pra escola. O centro não é de permanência, é lugar de passagem. Beleza? Outro exemplo que eu posso usar aqui para me ajudar. Quando você tá ali no centro, atravessando Afonso Pena, tem um monte de gente à sua volta. Alguém tá te notando? É capaz de você começar a passar mal lá e a galera continuar caminhando. A cidade. Cidade centro, né? O que é a cidade agora? É o contorno, né? Não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E hoje mais ainda, né? Quanto mais a cidade cresce, mais ela se torna uma cidade que... Talvez aqui muitos de vocês nem vão ao centro hoje, porque nas regiões já existem o quê? O que tem no centro. Beleza? Bom, o que mais que eu poderia colocar aqui? Nós vamos ter que falar de Belo Horizonte daqui a pouco, e eu vou colocar a frase do Augusto Conte, que está na obra de vocês, ou na biografia sugerida, e vou colocar o que representa cada parte, né? Amor por fim, amor por começo, ordem por meio, progresso por fim. Depois a gente fala onde vai ser isso aí em Belo Horizonte. Então tem que discutir tudo isso para a gente chegar propriamente a falar da própria cidade. Outra coisa importante a República, ela é para todos? Quando Belo Horizonte, mentira, quando o Brasil foi discutir República, quem eram as pessoas que vão discutir República? A elite. Então é uma cidade que é republicana, por isso ela já nasce o quê? Elitizada. Como assim antes? Facilita você ter uma visão assim do todo da história de Belo Horizonte. Só mudou um pouco a forma de ver as coisas. Mas no longo prazo, quem está nas áreas mais caras de Belo Horizonte? Essas áreas foram projetadas? Foram. Nas áreas que não são tão nobres assim, tem projeto? Ou tiveram que ser reprogramadas para dar certo? Reprogramadas. Tem muita periferia, muito bairro popular em Belo Horizonte? Tem. Tudo pertinho do centro? Não. O mais afastado que possível. Porque o mais afastado possível deixava uma ideia de maior praticidade para qual tipo de sociedade? Para a elite. Por que você está falando isso? Quando você falar de favela, você vai ter que ter essa visão, e vamos lá. Por que você está falando favela? É o termo utilizado no texto, tá? Não tem nada a ver com ser pejorativo ou não ser pejorativo aqui, beleza? É assim que é discutido dentro da bibliografia de vocês. Os centros periféricos, ou, como diz o Cássio, né, a periferia materialmente esquálita, que é construída ao longo de Belo Horizonte, ela é programada para ser construída nesses lugares e cada vez mais o quê? Mais distante, tá? A cidade tem que ficar planejada e bonita e ordenada, custe o que custar. Por isso que você vai ver, desde quando, antes de Belo Horizonte nascer, nasceu em Belo Horizonte comunidades. As primeiras favelas, o Alto da Estação, a favela do Leitão, né? Essas favelas aí, como eles são chamados, na época era Cafuas, elas nascem porque eu não preciso de construir uma cidade. Alguém vai ter que construir, não vai? A elite que constrói a cidade, gente. Imagina, o dono lá, o cara que era funcionário lá de Ouro Preto, ricão, chegou a Belo Horizonte, aí vai fazer o concreto, a massa e vai construir as paredes da sua casa e vai ajudar a bater a laje do prédio. Não, alguém tem que construir. Quem é esse alguém? É quem constrói até hoje, tá? Não muda muito, beleza? Bom, deixa eu ver se eu estou deixando perder alguma coisa. É porque eu estou falando da teoria anterior à própria lógica de construção. Então, qualquer cidade, seja ela, a gente fala muito de Belo Horizonte porque já é a nossa referência. Mas se eu escolhesse Paraúna, ia ter que você pensar tudo isso que eu estou falando? Ia. Se eu tivesse sido escolhido a Várzea do Marçal, se fosse lá mesmo, ia ter que fazer tudo isso que eu estou falando? Ia. Se eu tivesse escolhido Juiz de Fora, ia ter que destruir Juiz de Fora e fazer de novo. Porque a proposta é higienista. Então ela tem uma característica, inclusive, de segregação o quê? Social.
Para eu segregar socialmente, eu tenho que criar a segregação. Essa criação eu só faço via projeto. Tem como eu fazer a segregação depois? Tem, mas ela fica muito cara. É o que acontece na atualidade. Mas ela é mais cara e ela tem outro nome, que a gente também vai discutir aí. Então, qualquer lugar vai ter que pensar numa cidade ampla, baseada em Washington, Paris, baseada em La Plata, baseada em Londres, em Amsterdã. São as referências que vocês vão ter contato aí dentro da leitura. Por que eu estou falando de várias? Para vocês pararem de achar que é só Paris e Washington. Vamos abrir o leque aí. Tem outras cidades que foram planejadas também desse mesmo princípio, tá? A La Plata talvez é a mais próxima de nós por estar também no sul. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não? Tá dando para seguir aí? Qual que é a primeira favela? Vocês têm noção? E Córrego do Leitão. Atualmente. É isso. Bom, corpo saudável. Você pensar num corpo mesmo. O que é maior no nosso corpo que transporta sangue? Artéria. Então elas serão as avenidas, as mais largas. O que é a veia? A Rio de Janeiro. Ela não entrega um monte de gente na Afonso Pena? Ela não corta? A Bias Fortes é uma avenida? Ela é larga? Então as avenidas muito largas. As veias mais estreitas, porém, chega, não entope. Quer dizer, não entupia, né? Foi pensado para não entupir, porque quando entope não dá problema no sangue. Se entupir uma veia, você tem que ir fazer cirurgia, não tem? Tá, é a mesma coisa. Quando entope o trânsito no centro da cidade, a gente tem que fazer arrumação no trânsito. Fazer uma mão inglesa, tentar inverter a circulação. Eu estou tentando dar o que para a cidade? Mobilidade, tá? Oi. Córrego do Leitão e Alto da Estação. No texto da favela e no meu Instagram, eu coloquei uma tabela que tem todas listadas lá, por ano, por remoção, mas tem no texto também de favelização, tá? Quem não me segue aí, se quiser. Se não quiser seguir, não precisa. Meu Instagram é aberto. Eu tô falando que não precisa porque o cara acha que eu tô pedindo para seguir, para isso não é a minha vaidade, tá, gente? Pode ir nas fotos lá que você acha, tranquilo? É prof.anderson Silva. Só prof.anderson. E é o original, tá, gente? Tem muito Anderson Silva falsificado. Aí vocês vão ter lá acesso a algumas coisas que eu considero bem interessantes. Por exemplo, fiz uma sessão lá só de igreja. Porque tem aluno que quer saber o dia que a igreja nasceu. Eu já ponho lá, já sabe, ó. Aí, ó, vai lá que você vai saber. Beleza? E ainda tem o estilo da igreja, né? Por que ela foi construída ali. Acho que é bacana vocês terem acesso a isso aí. Não que acredito que eles vão te perguntar que data que nasceu a igreja, mas os mais metódicos, né, que querem saber mesmo, vai lá que vai dar tudo certo, tá? Bom, eu vou usar o meu círculo aqui, continuar usando ele. Nós já descobrimos a personalidade mais legal de Belo Horizonte. Agora nós precisamos de fazer a consolidação da mudança. Não vai poder ficar você aqui, não. Bom, quando eu anuncio a lógica de mudança, o Augusto de Lima ele é meio direcionado. Ele vai utilizar um estudo de um engenheiro chamado Herculano Pena. O Herculano Pena é um engenheiro que fez um estudo falando que a região do Vale do Rio das Velhas poderia ser o quê? A nova capital. A região do Vale do Rio das Velhas estava se retratando a qual lugar? A Belo Horizonte já. Quando o Augusto de Lima fala que a cidade vai ser mudada, é decreto, vai ser. Eu sugiro Belo Horizonte. É assim que ele fala. Quando ele sugere Belo Horizonte, ele está pensando em quem? É engenheiro. Ele não pode falar só da cabeça dele. Depois, o que o engenheiro Herculano faz? Ele faz estudo só né, do lugar aí conhecido como Várzea do Rio das Velhas. Vai ser contratado ou vai ser pedido a um outro engenheiro que também já fora governador de Minas Gerais. Quem que é? Ninguém sabe, gente. Você só conhece o Arão Reis? O Herculano faz parte da história. E ele é importante? É. Porque só pelo fato do Augusto de Lima sugerir Belo Horizonte, você vai ter uma discussão severa em cima do engenheiro que fez o estudo. Eles vão falar que o estudo de uma cidade só é insuficiente, aí não cola.
Aí vão fazer uma nova comissão rapidão e vai pedir a quem? Domingos José da Rocha, o então ex-governador, que também era o quê? Engenheiro, para fazer um outro estudo. O Rocha faz o estudo completo? Não, ele só faz de novo de Belo Horizonte, porque a comissão fragmentou. Dentro do prazo que ele tinha, só deu para ele estudar uma. Ele consegue passar Belo Horizonte? Não. Vai ficar para quem? Rocha. Só colocar Rocha. Eles vão ser apresentados para vocês como Pena e Rocha. Tá? Mas vocês vão ver o nome dele completo aí. Domingos José da Rocha. Bom, eu vou colocar o nome dele aqui também. Então você tem o primeiro, o Herculano Pena, que é onde eu vou me sustentar. E vai ter uma segunda tentativa, que é o Domingos Rocha. Eu quero que vocês entendam, porque se vocês comprarem o material de exercícios número 1, tem lá a questão desse cara. E ele aparece numa questão como o governador e na outra questão ele aparece como o quê? O engenheiro. Tá errado? Tá não. É porque ele era engenheiro também. Eu costumo falar que não é para vocês assustarem com isso, porque quando surgiu a República no Brasil, quem eram os líderes poderosos, eles tinham função acadêmica, muito médico, muito engenheiro, então eles estão aí na vibe do dia. Então Augusto de Lima sugere, e ele decreta a mudança. Qual que é o cara que vai dar prosseguimento e finalização a isso aqui? Hein? Alejandro? Não, não é Alejandro. Quem que era? Não, gente. Ele é governador ou presidente de Estado. Afonso Pena. Não tem lá os bustos, a Praça dos Fundadores, lá no Parque Municipal? Depois você vai lá fazer uma visita no Parque Municipal, que é um dos lugares que vocês vão trabalhar aí, amém? Amém, é isso aí. Lá tem a Praça dos Fundadores. A Praça dos Fundadores foi montada com os bustos criados na década de 50, 60, que são os bustos que substituiu o pirulito da Praça 7 como monumento lá na praça. Tiraram o pirulito e colocaram os bustos, né? O Afonso Pena tá lá como um dos fundadores. O que o Afonso Pena vai fazer? É nada. Quem decide quem vai mudar a cidade não sou eu, é o Congresso. Eu só vou criar o quê? Uma comissão para fazer isso. Vai ser definido aqui. Quem escolhe o Arão Reis? É ele. Vai ser definido aqui uma comissão técnica. Ou conhecida também comissão de estudos, para estudar as possíveis localidades que poderiam receber a nova o quê? Capital. Dentre as cidades se candidataram 5, que vocês sabem, isso aí de né, Salteado, enfim. Paraúna, Várzea do Marçal, Belo Horizonte, isso aí já é informação redundante, vocês já sabem. Das 5, quem que a comissão sugere? 2. Ou Várzea do Marçal, quer dizer, a comissão fala, ó, o melhor lugar vai ser aonde? Várzea do Marçal. É o melhor. Isso, inclusive, está discutindo o texto do Arruda, não foge a minha memória. Vocês vão ver que vai ter um imbróglio político. O que é imbróglio político? Alguém sugere uma discussão incabível, e aí eles definem por onde? Por Belo Horizonte, alegando que Várzea do Marçal é um lugar o quê? Pantanoso. O que mais tem em Belo Horizonte hoje quando começa a cair goteira do céu? Enchente. Isso quer dizer que o mesmo defeito que tinha a Várzea do Marçal, Belo Horizonte também tem. Só para classificar a ideia política que já tinha em torno de Belo Horizonte. E outra coisa, para o aluno mais à frente aí, né? Eu tenho que entender que Belo Horizonte está só a 100 quilômetros da capital anterior, muito próximo. Isso quer dizer que isso dá uma proximidade de manter o poder concentrado na mesma o quê? Região. Beleza? Isso também foi levado a sério, ó. Eu vou ter Ouro Preto como aquela que um dia foi, então ela está na história, mas na mesma região eu tenho aquela que vai ser, que é Belo Horizonte, e continuará sendo. Tranquilo? Essa também é boa vocês prestarem atenção nisso. A Ouro Preto faz o passado, Belo Horizonte o futuro, tá? Ó, então Afonso Pena, depois que a comissão estabelece o estudo, o Congresso se reúne em Barbacena e em Barbacena eles definem. O texto também vai discutir por que foi feito em Barbacena e não em Ouro Preto, uma vez que Ouro Preto era a capital. Por Ouro Preto ser não mudancista, seria muito saudável fazer uma reunião lá para tirar a capital de lá? Não. Então escolheram um lugar neutro, né? Ah, por que neutro? Porque Barbacena já tinha saído da escala. Ou era Várzea ou era Belo Horizonte. Então vamos fazer em Barbacena.
A reunião que define, então, a mudança da cidade. E aí, o Afonso Pena decreta que a nova capital será Belo Horizonte. E essa é outra informação importante. Se ele decreta que a nova cidade ou a nova capital será Belo Horizonte, é porque já existia Belo Horizonte. Beleza? Ah, professor, mas não é um Arraial? Não. Por que não é Arraial, professor? Se liga nas informações aí, são muitas, hein? Lembra que eu fiz aqui anteriormente a discussão da República? Quando os clubes republicanos começaram a tomar corpo no Brasil, o Clube Republicano de Minas Gerais vai solicitar ao então governador da época, quem que era mesmo? O João Pinheiro, que mudasse o nome da cidade, tirasse o Arraial, ou Curral del Rei, porque era nome, pô, a cidade é cidade moderna, chamar Curral. Coloca aí, vamos colocar aí Novo Horizonte. Ele vai atender o pedido de mudança, mas não coloca novo, coloca o quê? Belo. Aí a partir de 1890 a cidade começa a chamar Belo Horizonte. Quando ela é inaugurada, ela deixa de se chamar Belo Horizonte. 1897, na inauguração, ela chama-se o quê? Cidade de Minas. E em 1901, como é que é o nome do governador mesmo? Não, gente, 1901. Prefeito, na verdade, né? Não, é o governador já. 1901. Volta a ser o quê? Belo Horizonte. Quem? Bias Fortes é quem inaugura a cidade. Silviano Brandão. Muito nome, né? Põe no quadro aí, pessoal. Não. Vai gravar. Porque essa parte você tem que gravar. Para você não fazer o quê? Confusão. Quando Belo Horizonte chama Belo Horizonte? Antes de ser capital ou depois? Antes. Quando Belo Horizonte é oficialmente chamada de capital? Com esse nome? Em 1901. Porque quando ela foi inaugurada como o quê? Cidade de Minas. Confusão, né? Isso. Não, hein? Vamos lá. Eu não, hein? Tô fazendo o que podem fazer com você no dia da prova. Aí você lê, nossa, que questão difícil, confusa. Belo Horizonte. 1890. Belo Horizonte. 1897. Inauguração da cidade de capital. Todo mundo sabe por que é Minas, né? Todas as capitais, quase que na sua totalidade, levavam o nome do seu estado. Então a capital do Rio de Janeiro é a quê? A capital de São Paulo, a capital de Minas, Minas. É nesse sentido. Só que ela não é um nome popular, né? Se você já está acostumado a ser chamado de um jeito, você vai ser chamado de outro. Aí vão recorrer. Em 1901, ela passa a ser de novo o quê? Belo Horizonte. Tranquilo? Eu não acho que eles vão fazer uma sacanagem assim de falar que depois da construção e tal, acho que eles vão fazer isso. Não, tem coisa mais importante para perguntar. Isso. Agora, esses governadores são os que marcam, né? Augusto de Lima é o cara que decreta a mudança e sugere Belo Horizonte. Augusto de Lima sugere, quer dizer, Augusto de Lima decreta a mudança da cidade para Belo Horizonte. Tá errado ou tá certo? Tá errado. Ele não decreta a cidade de Belo Horizonte como cidade capital. Ele só decreta a mudança. E ele sugere o quê? Belo Horizonte. Quem decreta a mudança definitiva? Afonso Pena. Ele vai lá e crava o martelo e fala, ó, vai ser lá e nós temos um prazo para construir essa cidade aí, tá? Pelo menos o centro administrativo. E aí, quando 3 dias antes, né, de circundar o prazo, 4 dias antes de terminar o prazo, mentira, é 3, vai ser anunciada aí a inauguração da cidade como nova capital. Duas Bias Fortes, duas informações importantes sobre população aqui para vocês entenderem. Quando Belo Horizonte foi escolhida aqui para ser a capital, a população local fez festa? Os Papudópolis fizeram festas? Quem são os Papudópolis, professor? Uma forma que Ouro Preto tinha de colocar apelido pejorativo, né? Em Belo Horizonte. Eles falavam que os ouropretanos iam mudar para a cidade do Papudópolis, porque muitos aqui tinham a doença do bócio. Então, vai lá, vocês estão indo para Papudópolis, vai lá, ô bobo. Porque está consagrada a mudança. Essa galera fez festa agora. Na festa de inauguração, eles participam? Eles são o quê?
excluídos da festa da inauguração, até porque eles não podem ficar no centro, que é centro elitizado. Beleza? Aí a gente começa a falar daqui a pouco do projeto. Oi, muito. Bom, beleza? Pergunta? Tá claro? Bom, então já sei que vai ser em Belo Horizonte, agora falta o quê? A peça. O que é a peça? Falta agora eu pensar como que será o projeto dentro de Belo Horizonte. Porque se eu não fiz o projeto antes, porque se eu for pensar em Juiz de Fora, eu tenho que fazer um projeto pensando Juiz de Fora. Então cada um tinha uma geografia, então eu vou fazer o projeto de Belo Horizonte. Continua à frente da comissão Arão Reis. Tinha prefeito em Belo Horizonte? Belo Horizonte vai ser a capital. Tem prefeito na cidade? Não. Quem governava a cidade era o Estado e agora a comissão. Quem mandava muito na cidade quando ela começa a ser construída é a comissão construtora, tá? À frente, num primeiro momento, o engenheiro Arão Reis, que é o cara que projeta e começa o início das obras. Logo em seguida, ele vai ser substituído por quem? Por quem que vai ser substituído o Arão Reis, gente? Eu vou dar o Bicalho só. Francisco Bicalho. Olha, quando eu pergunto é porque eu não quero te informar, porque você já sabe, então você tem que falar para mim que você sabe. Quer dizer que vocês tiveram um agarramento aí na questão do Francisco Bicalho. É saber isso é importante mesmo, Andy? Gente. Senão você vai falar lá que o Arão Reis levou a cidade até a lógica de consolidação e ele é o cara, ele não é assim. Ele larga por motivos políticos. O governo estava entrando demais, dando pitaco demais nas obras que deveriam ser feitas ou não de forma primária. Tinha uma ordem de construção que ele achava que tinha que ser feita e o governo constantemente mudava plano. Então toca o barco aceso aí. Aí entrou o novo engenheiro Francisco Bicalho. Quando a cidade vai ser inaugurada, automaticamente o governo não é o mesmo. Nós já temos aí o Bias Fortes. Então tem busto do Bias Fortes? Tem, ele é o cara que inaugura a cidade. Como é que é? O Arão Reis. Quem sai é o Arão Reis. Não. Porque na verdade quando ele projeta a cidade ele não consegue fazer o que ele quer fazer, ele vai sair do governo. 1895 que ele sai. 2 anos antes de formatar a consolidação. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Não? Então vamos construir a cidade? Eu vou desenhar tudo igual o Arão Reis fez, Abraão Reis. O Arão Reis fez, tá? Não, porque ele teve que ficar remodelando, né? Por exemplo, uma questão de igreja que é interessante. Qual que é a igreja mais antiga aí? E depois? Sola. Como é que é o nome da capela que existia no Arraial mesmo? Depois, isso, então a mais antiga é ela é uma referência, a Boa Viagem. Depois que ela muda, ela não muda o nome, não, muda? Não, continua. Mas vamos aí. Por exemplo, onde era a igreja, estava pensado projeto de rua. Pôde derrubar a igreja? Não. Então eu tive que formatar a rua de novo, tem que dar um jeito. Até porque você está mexendo com fé, né? E aí a galera gosta muito de ser. Você está saindo de uma cidade que tem 18 igrejas. Ouro Preto. Você vai destruir as que tinha aqui, você tá ficando maluco. A galera não vai deixar, não. Questão de fé, né? Mas enfim. Então vamos pensar a cidade aí. Outra coisa, se eu tenho uma cidade pensada de forma hierárquica, como diz a Daniela Passos no seu texto, ela vai fazer uma hierarquia que nós chamamos de hierarquia o quê? Social. Essa ideia de hierarquia social vai criar o que nós chamamos de quê? Zoneamento. Quantas regionais nós temos? A ideia de regionalizar é de zonear? Fica mais fácil administrar? Fica, né? Você vai retalhando para tornar a administração mais saudável. No caso da lógica de construção de Belo Horizonte, presta atenção aqui, vamos ver se vocês estão sabidos mesmo. Todo mundo conhece esse desenho aí, né? Bom, no projeto do Arão Reis, ele determinou 3 zonas. Ele falou que isso aqui era urbana, isso era suburbana e isso era rural. Pergunta, o que é Belo Horizonte? Temos a primeira resposta. Segundo um dos alunos, isso é BH. Beleza?
Fala pra mim, perguntar de novo. Quem acha que Belo Horizonte é aqui, zona urbana? Levanta a mão aí. 3, vocês estão levantando meio assim, né? Aí tá meio com medo. Se eu projetei a cidade de Belo Horizonte, tudo é Belo Horizonte, gente. Foi o mesmo erro que cometeu os administradores. Lembra que eu falei do Marcelo Cedro? Que ele vai discutir o retorno da modernidade? Então, quando o Juscelino vai construir ou vai pegar a cidade, ele não está reconstruindo nada. Ele voltou no projeto de modernidade e ele pensou o seguinte, olha, aqui é Belo Horizonte, mas aqui também é e aqui também é. Então a Pampulha vai ser aqui. Aqui é Belo Horizonte, aqui é Belo Horizonte, aqui é Belo Horizonte. E não cabe em Belo Horizonte cidade administrativa, quer dizer, cidade industrial. Então vai ser aqui, nossa cidade industrial. E aqui continua sendo Belo Horizonte? Continua. Só que é uma forma de ver a cidade como o quê? Um todo. Os administradores até a década de 30 viram o quê? Só centro, avenida do contorno. Isso trouxe mais problemas do que solução. Porque aí na origem do projeto, que é o que a gente vai ter que entender, quando o Arão Reis faz o centro urbano, ele projeta aqui para ser espelho. Como assim, professor? O que acontece aqui, acontece aqui. É replicar o projeto. Eu tenho que pegar aqui, ó, e dobrar ele aqui. Porque aí eu cresço de dentro para fora. O que os nossos administradores fizeram foi ficar dentro. Onde era a zona industrial de Belo Horizonte? Dentro da contorno. Onde era o posto de saúde? Dentro da contorno. Onde eram os rendezvous? Fora da contorno. Rendezvous, vocês sabem o que é, né? É zona. Me poupe dos detalhes. Quando a gente vai no rendezvous, tem que ser fora por quê? Porque na contorno é sociedade o quê? Tradicional. É elite, velho. Como é que você vai explicar pra madame que o marido dela foi dar um rolê? Dentro da contorno, não vai. Ele tá trabalhando, gente. Onde você estava trabalhando? Na reunião. O cemitério é fora, né? A região do Bonfim caiu numa prova anterior, que era uma região estigmatizada. Por quê? Essa região aqui, ó, que pega as antigas fazendas, por exemplo, do Palmital, essa região que a gente tem aqui como é que é o nome do bairro da Globo? Caiçara, né? É. Aquela região toda ali, um pedaço da Lagoinha, que inclusive caiu no simulado aí, que era Riachuelo. Tem uma fazenda ali que chamava Riachuelo e tem uma fazenda que chamava Palmital. Por isso nós vamos ter uma comunidade em Belo Horizonte chamada Comunidade Palmital, mas depois eu falo sobre isso. Só para vocês entenderem, essa região ela foi pensada para ter lugar que não era para ter dentro da cidade. Aqui é elite, gente. Só que dá liga. Não, sabe por quê? O cara vai trabalhar. Fora, como não foi planejado nada, vocês vão ver que os principais pontos de aglomeração de pessoas sem condição econômica ainda continua sendo no entorno. Você pegar aqui, ó, Cafezal, tá no entorno. Se você pegar aqui, muito tradicional, a Pedreira Prado Lopes, tá no entorno. Morro das Pedras, tá no entorno. Estão vendo? Estão até hoje, existem até hoje. Essas regiões, elas permanecem porque se eu não projetei aqui, como é que eu faço agora? Até tentaram, né? Pra vocês terem ideia, teve política em Belo Horizonte de remover todas as favelas. Não consegue porque vai por aonde, né? E outra, vou dar um exemplo clássico. A Pedreira Prado Lopes já foi removida. O Juscelino removeu a Pedreira Prado Lopes. Onde é o conjunto IAPI, era a Pedreira Prado Lopes. Ele falou que era ali um lugar de marginalização, que todo dia descia um morto ou um para ser levado para o hospital. Então o que nós estamos fazendo é um progresso para essa humanidade. Aí tira todo mundo. Em 42. Em 45 já tinha outra Pedreira Prado Lopes pronta. Onde tem mais gente, moçada? O cara precisa ele vai precisar de viver, gente. Tem jeito, vai morar, tem jeito de morar aí. Ele não tem casa, ele vai fazer o quê? E funciona assim até hoje? Funciona, quer ver? Você tem prédios no centro de Belo Horizonte que são ocupações. O cara não tem casa, ele vai de lá, ocupa e vai viver lá. Não tem nada aqui no prédio, eu tô aqui, demorou, tamo junto. Você tem que sair daí, não demorou, sai, velho. Arruma uma casa pra mim. Ué. E o governo pode chegar e sentar, e não dar a casa pro cara? Legalmente, não. Ainda que você, eu ou algumas pessoas não... os caras não trabalham, não compram a casa desse. Eu acho complexo a gente trabalhar dessa forma. Porque ninguém nasceu com berço de ouro aí, tem todos nasceram assim, né? Então nem todo mundo nasceu com casa. Então ele vai sofrer e vai ter reflexo disso na vida dele aí. Mas então é pensar aqui como um todo, tá?
Só que aí o Arão Reis ele foi romântico, velho. Ele falou, ó, nós vamos desenvolver isso, vai dar certo, a gente vai replicar progresso. E nós vamos replicar mais progresso. E nós vamos progredindo. Uma hora a gente progrediu tanto que o progresso vem. Progrediu mesmo, né? Como eu não cuidei de desembolar o desenvolvimento aqui, progrediu ao contrário. Ao invés de vir de lá para cá, foi daqui para lá. Por isso que o centro é um lugar quase que inviável hoje. A principal discussão que tem hoje, inclusive acabou de acontecer a nova aprovação do plano diretor de Belo Horizonte, né? Uma das questões que são discutidas é a questão da mobilidade, o quê? Urbana. Porque a cidade ela foi pensada para ser uma rua que desse essa vazão. Internamente, se você pensar Belo Horizonte, não é ruim não, moçada. As vias de saída, de chegada dentro da cidade é excelente. Os tamanhos. O problema é os gargalos na hora que você está saindo. Aí começa o quê? A funilar, aí você não sai. Aí vai muito carro no mesmo tempo. Até que nos entornos eles estão alargando para ver se libera mais rápido. Mas não dá conta, é muito carro. Taxa de motorização, por exemplo, em Belo Horizonte é maior do que em São Paulo. Vocês sabiam disso? Taxa de... Não é que tem mais habitante aqui do que lá, não, né? É só questão de carro. A gente consegue ter mais veículo do que os paulistanos. Isso é complexo para uma cidade que foi planejada só seu interior, né? Beleza? Tanto é verdade que quando a gente muda o foco, que aí é o Juscelino, ele vai conseguir pegar a cidade como um todo. Ele, inclusive, projeta fora. Belo Horizonte não é para ser a cidade industrial, ela é para ser o foco irradiador disso. Não precisa estar aqui dentro. Se o cara quiser uma licença ambiental fora de Belo Horizonte, ele vai ter que vir em Belo Horizonte? Tem. A cidade administrativa está onde? Hoje está lá, perto de Confins, lá, né? Mais próximo. Mas era onde aqui? Tudo no centro. E lá é Belo Horizonte? Ué. Belo Horizonte continua sendo polo irradiador, polo civilizacional. É isso que a Daniela vai falar no texto dela. Então a ideia é seguir isso. O que vai ficar paulatino aqui dentro de Belo Horizonte? A questão da ocupação dos espaços. Aí isso aí não tem como consertar nem com longo prazo, tá? Eu vou determinar espaços elitizados e vou determinar espaços não elitizados. A zona suburbana, por exemplo, em sua maior parte vai receber os trabalhadores. O próprio... os textos que se convencionam a falar disso vai falar que ali é cheio de quê? Cafuas, casas muito mal feitas, né? Por quê? Porque essa sociedade não tem grana. Mas ela acessa constantemente o centro e ela precisa acessar. Ela é proibida de acessar o centro? A trabalho, não. E para dar um rolê no parque municipal? Não pode. Crime de vadiagem. Lugar da elite não pode ser frequentado por população. Vou dar um exemplo hoje, para a gente resolver o nosso problema de marco geográfico aqui, ó. Ainda não. Vai entrar daqui a pouco. Aqui está o pirulito da Praça 7, tá? A parte de cima do pirulito e a parte de baixo. Onde está o povo? Aqui, ó. Onde está o shopping cidade? Onde está o shopping Oiapoque? Estão entendendo? Onde está os barzinhos? Onde está os rendezvous? Onde era a zona boêmia? Onde as pessoas sem zona, né? Só para lugar boêmio, para curtir a vida, dar uma esparecida. Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte alta. Onde era o lugar que a galera tomava uma marmelada e o pau quebrava, vendia, comércio, parte baixa. Como é que é o nome dos bairros diferentes? Funcionários, né? Vai ter vários aí. Onde é os bairros diferentes? Mais diferente ainda. Bairro do comércio. Bairro do comércio é muito povoado? Ué. Se tem o bairro do comércio, a avenida do quê? Do comércio. Vulgo Santos Dumont, né? Ah, se lá é comércio, é lá que vai ser indústria também. É lá que o pau quebra. Lá que tem carregador, suor, pau quebrando, gente fedorenta. É isso aí. Na hora que você vai para a parte de cima da cidade, tem cheiro diferente da parte de baixo. Tem. Eu duvido que se você circular, você não sente diferença no cheiro. Não mudou, não. É a mesma coisa. Só estou te mostrando que ela faz essa divisão mesmo. Desde quando ela foi construída. E isso a gente vai falar até acabar as aulas aí, porque em tempo diferente e forma diferente.
Mas você tem essa distribuição. A grande questão é que o centro ele se torna só efervescência econômica, né, efervescência política, etc. e tal. Hoje, um vereador lá de Venda Nova, só um minutinho. Hoje, um vereador de Venda Nova, ele vai fazer campanha aqui no centro de Belo Horizonte ou lá em Venda Nova? Ele nem veio aqui. Tem vereador que você fala, não, mas eu nunca vi esse cara. É porque ele se reteu a sua região, seu bairro ali, aquela galera que conhece ele. E ele vai representar quem? Todo mundo? Hoje é assim, né? Oi. Na atualidade quando está acontecendo isso até 30, aí está fazendo ao contrário. Ele está puxando para ele. Eu acredito que os administradores, quando viram o projeto, falaram, então tem que ser tudo aqui. Mas é um tiro no pé. Porque ser tudo aqui é condicionar um espaço muito pequeno. Se você faz isso, ó, até acredito que ia ser muito mais difícil desenvolver tudo ao mesmo tempo, porque é maior, né? Mas se você faz isso, a cidade ela melhora. Eu vou jogar aqui o exemplo da Daniela, São Paulo. São Paulo pôde fazer igual fez Belo Horizonte? Não. Porque São Paulo já era a cidade conhecida como a capital do café. A elite brasileira, a economia brasileira circundava toda a partir do café, principalmente depois da metade do século XVIII em diante, né? XIX. Tinha muita gente em São Paulo? Tinha. E quem fazia São Paulo virar São Paulo no quesito comercial? Trabalhador. Então o cara vai morar lá em Cabrobó. Ele tem que chegar no centro de São Paulo? Tem. Então São Paulo já projetou avenidas para que ele chegasse a São Paulo. Belo Horizonte fez isso? Com o cara que morava em Venda Nova? Fez não. O cara que vinha trazer as verduras, frutinhas pro centro, vinha de quê? Carroça, cavalo. Tá entendendo? O cara gastava quase o dia inteiro para ir voltar. É muito longe. Eu acredito que até mais de um dia. Tem que pensar em mata, né? Mato, não tem uma rua adequada, enfim. São Paulo já pulverizou, ó, eu preciso de trabalhador circulando na cidade. Por isso que quando a gente vai ao metrô de São Paulo, a gente vê o quanto é diferente. Porque ele prioriza, gente, elite andar de metrô? Não, a prioridade é trabalhador circular mesmo na cidade. O cara que está muito distante, chega muito rápido, porque é uma cidade que está em constante o quê? Movimentação econômica. Lá os carros é rodízio, porque se deixasse todo mundo rodar, né, não ia andar ninguém. Que eu acredito que vai acontecer em Belo Horizonte dentro de alguns meses, aí, alguns anos, sei lá. O sistema de transporte urbano, ele corta de forma diferenciada, né? Enquanto aqui você tem um meio U de metrô, lá você tem linha, sublinha, trecho 3, trecho 5, 25, e vai continuar faltando. Você consegue fazer hoje em Belo Horizonte um projeto de mobilidade urbana para construir um metrô mais eficiente? Velho, você vai gastar milhões e milhões. Na época da Copa foi feito estudos para construir que ninguém quis pegar. Véio. Porque o tempo que você demoraria para devolver o investimento que você fez é muito grande. Porque você não pode passar por cima, você vai ter que fazer, né, subterrâneo. Você tinha que ter feito isso agora aqui. Ó. Você não projetou a cidade? Já tinha trem, gente. A época do trem no Brasil começa no final do século XIX com o Barão de Mauá. Então, se trem é um sistema de transporte eficiente e eu quero usar ele já tinha que estar previsto aonde? No projeto. Ó, aqui não pode construir nada porque aqui vai passar a linha do trem. Porque se eu tenho a linha principal, por exemplo, se eu chegasse ali em Betim, eu podia criar uma subestação. Eu podia fazer em outros lugares. Mas sair daqui, igual em São Paulo, é um pouco mais complexo. Eu não vou falar que não vai acontecer, não, porque as coisas estão muito modernas, né? Mas eu acredito que daqui a pouco a gente vai usar táxi aéreo, no sentido de pequenas... O Uber do helicóptero tá chegando, vocês viram? Daqui a pouco vai poder transitar de helicóptero. Assim, vai modernizando. E o caso de Belo Horizonte, pelo que a gente vê no planejamento urbano da cidade, não é andar no centro de Belo Horizonte mais de automóvel. O centro de Belo Horizonte vai ser restrito a transporte coletivo. Então você vai usar o metrô, o ônibus. Então, ou seja... mas como que você pensa em fazer isso, Santos? Criar bolsões de estacionamento. Tipo, circundar regiões inteiras que você pode parar seu carro, pega o metrô e vai até o centro. Para você não entrar com o carro na cidade. Para facilitar a mobilidade interna da cidade. Projeto. Tá no Planmob BH. Por exemplo, isso aí. Quando vai acontecer, eu não sei. Ciclovia. Tá no Planmob? Tá. Ao invés de você ir de ônibus, vai de quê? Bicicleta. Essas patinetes que faz 20 km por hora cabulosamente aí, isso já é mobilidade urbana, só que é loucura, tá?
É, porque você pega uma patinete de 20 km, vai andar com passageiro no pedestre normal, no passeio. Imagina o tanto de atropelamento que não vai dar esse negócio. E tem gente pegando pensando que é carro, velho. Eu tô vendo esses negócios zunando, atravessando os carros. O que é isso? Mobilidade urbana. Para ter isso aí, tem que ter via de ciclismo, via de patinete, e inclusive direcionada, né? Essa só vai, essa só vem. É projeto. É um complexo, tá? A rodoviária é um projeto de não ter mais ali, né? Que tá meio parado. Quando vai sair, se vai sair, eu não sei. Já fizeram já até a remoção das pessoas, né? Para fazer a nova rodoviária, mas quem tá lá não quer rodoviária lá também não. Porque rodoviária trava trânsito, né? Bom, então vamos construir a cidade, ó. Só o que foi planejado a primeiro momento, tá? Então nós vamos ter o centro. Nós teremos as avenidas, tidas como artérias. Nós teremos as vias, tidas como veias, né? Aí tem as homenagens, né? As subindo são tribos, as outras são homenagens às cidades, e aí vai embora, né? Então eu tenho isso. Dentro de Belo Horizonte eu tenho uma avenida, a mais importante de todas, que é a nossa Quinta Avenida, como tem lá na França. Eu não estou pensando no projeto francês também? A nossa Quinta Avenida, você não vai ter nenhuma rua em Belo Horizonte igual a Afonso Pena, em dimensão, nenhuma. Quando a Afonso Pena foi pensada, ela foi projetada para ter, por exemplo, bulevares. Você poderia andar a cavalo, jardins bonitos, aquela coisa romântica de Paris, sabe? Então, mas teve um descompasso no processo de consolidação. Quando você faz uma rua daquele tamanho, para não ficar destoado arquitetonicamente, você tem que fazer prédios condizentes com o tamanho da rua. Senão a rua fica maior do que aquilo que está habitando ela. Então os prédios na Quinta Avenida devem ser mais o quê? Altos. Aí isso tem um descompasso em Belo Horizonte que vai sendo consertado com os arranha-céus, né? Hoje, por exemplo, quando você chega ali na Praça 7 ali, aqueles prédios que são meio que um reflexo do outro, eles foram construídos posteriormente, não estava no projeto. Talvez, conhece o Café Nice? O Café Nice é famoso em Belo Horizonte. O prédio do Café Nice é um dos antigos ainda. Não, o Sulacap está mais lá na frente. O Sulacap já está na fase dos arranha-céus, né? Prefeitura de Belo Horizonte, vou ser mais exato. Ela é autônoma ou ela é baixinha? Baixinha. Ela destoa do tamanho do quê? Da avenida. Seria mais bonito, e aí é arquitetura, tá? Se fosse o quê? Mais alto. Tranquilo? Isso também se discute no texto lá como um ponto negativo para a Quinta Avenida Belo Horizontino. A nossa Quinta Avenida deu lugar a todas as faixas que a gente conhece hoje, que ajuda muito a tráfego, né? Se não fosse daquele tamanho, talvez ficaria pior Afonso Pena. Beleza? Então, construí aí o projeto. Outra coisa nesse projeto é que não pode ter favela dentro da contorno. Não pode. Mas vai ter? Vai. E o governo vai deixar, professor? Vai. Vai. Ele vai fingir que nem tá vendo. Por que ele precisa da favela lá dentro? Porque ele precisa dos construtores. Então, antes da cidade ser inaugurada, se inaugura as periferias, que é onde vai receber mais de 5 mil trabalhadores. Esses caras trabalham de segunda a sexta e vão estar levantando a cidade, tirando o projeto do papel. O Alto da Estação e a Favela do Leitão é os males da época que o governo aceitou, mas que é tipo isso aqui, contorno, só que Belo Horizonte vai crescendo assim, mesmo dentro da contorno. Tá vendo? Então, por exemplo, já construí o miolo que eu precisava, então vou remover essa periferia daqui. Não pode. Aí ela monta aqui, Vou pegar um pouquinho mais para fora da contorno aqui, Não tem aqui a Praça da Assembleia? A Alto da Estação e a Favela do Leitão formaram no Alto da Assembleia aqui, onde é a Assembleia hoje, a Favela do Barroca. Duas remoções fizeram uma nova favela. Por que aqui pode? Porque ainda está fora do ramo que eu quero. E aqui, não sei se vocês lembram, essa região que a gente está falando dela aqui, o que a gente está nela agora, Barro Preto, era lugar de quê? Foi o primeiro bairro criado para operário, oitava seção. Bernardo Pinto Monteiro, né, o criador do decreto lá. Como é que é? Não. Militar é aonde? Lá na Praça Belo Horizonte. Quer dizer, vou corrigir. Antiga Praça Belo Horizonte, atual Praça Floriano Peixoto. Beleza? E atual bairro o quê? Antigo bairro do Quartel. Os militares também chegaram antes da inauguração? Chegaram.
Ah, por quê, professor? Para manter o que está na bandeira, gente? Tem que manter a ordem. Os militares vão subir a Bahia, pondo terror e ameaçando, vão para as casas aí, cabuloso. Não, os militares vão ficar onde tem o quê? Trabalhador. Capitão Lopes, ô cabuloso. Quando o Capitão Lopes chegava, resolvia qualquer conflito. E se não resolvesse? Se eu resolvesse sair no braço com ele? Você não ia sair no braço com ele, ele ia te levar para cadeia. No dia seguinte, ele ia cortar as varas de marmelo e ia te descer a porrada com vara. O negócio era tão falado que ninguém queria conhecer a marmelada do Capitão Lopes. Como ficou conhecido aí o capitão que mantinha. Além da ordem nas cafuas e nos bairros operários, mantinha a ordem no sentido de reivindicação dos trabalhadores. O trabalhador pode reivindicar na cidade? Não. Então vamos lá. Olha o que vocês têm que entender. Nós estamos construindo uma república. República normalmente é democrática e os trabalhadores não podem o quê? Pedir nada democraticamente. Tem que manter a ordem. Nenhuma desordem vai ser o quê? Aceita. Compreenderam? Vamos jogar para o final da história, né? Quando tem uma passeata em Belo Horizonte, quem acompanha? Os organismos de quê? Segurança. Para quê? Para manter a ordem. Até hoje. Se o cara seguir o que você tá falando lá, você não mexe com ele não, você deixa ele embora, ele vai seguindo, o trânsito tá ruim, todo mundo buzinando, e você tá lá. Se ele fazer a faixa que não pode, você vai lá e começa a ouvir. Volta pro seu lugar aí e tal, na boa. Você é pacífico, você é cidadão. Polícia cidadã, né? Aí o cara tacou um ovo na sua cara, aí a paciência foi embora. Você vai usar a legítima defesa. Aí você pega uma bomba de borracha lá, ó, e taca na cara do cidadão. Não pode na cara. É pra baixo, os tiros de borracha, né? É só pra conter o fluxo, né? Ó, vai pra trás, vai pra trás. Eu já vi gente tomando tiro de borracha em todos os lugares possíveis aí. Mas ele que pulou na frente da bala, né, velho? Então, ou seja, não pode ter desordem. Isso também está nos textos. A cidade foi criada para ser ordenada. Ordem e progresso. Assim pensavam os construtores aí. E assim pensou, e não só pensou, como tentou executar o projeto nas mínimas ou nos mínimos detalhes aí, tá? A cidade vai ser inaugurada com tração o quê? Qual que é o tipo de transporte? Animal? Só vamos ter um transporte diferente em 1902, com a inauguração do quê? Do bonde, tá? Até 1902 andávamos a cavalo. Uma cidade romântica, né? Bom, até 1925, 30, nós vamos ter uma cidade que constrói o lugar das elites e constrói o lugar... Não. O lugar da população restante já está consolidado. É onde eles podem ficar. O lugar da elite que vai sendo construído. Ó. Parque Municipal é um lugar para a população ir? Não. É um lugar elitizado. Inclusive, ele está na frase do Augusto Conte, expressa aí no texto, como lugar do amor. Amor por princípio. Se você lembrar do Parque Municipal, né? Quem nunca foi ao Parque Municipal, né, gente? É assim. Você pode ir hoje, você vai ver o que eu estou dizendo lá. Tem sempre um casalzinho no barquinho, dando um rolezinho. Ou um casalzinho que já foi no barquinho, só o casal, e agora tem um menininho. Os meninos correndo para um lado e para o outro. É um lugar família, né? Família é o quê, gente? Amor, né? Hoje. Naquela época, é destinado para algum grupo. Os bares, né? Os cafés poéticos que existiam em Belo Horizonte, naquele primeiro momento ali, na Bahia, na Rio de Janeiro, etc. São os lugares chamados de quê? Elitizados. Você não pode andar lá. Até porque lá é o lugar do footing. O que é isso, professor? Namoro às antigas. Coisa que a gente faz até hoje, né, gente? Aquela piscadela. Você olha pra menina, ela olha pra você, aí você fica com vergonha, ela também fica. Coisa normal que a gente... Até hoje é assim, né? Que aí você dá uma piscadinha pra ela. Ela pergunta se você tá com conjuntivite hoje, né? Tá com problema de quê aí no olho, meu filho? Pelo amor de Deus. Tá com tique? Mas naquela época era o lugar do footing. Imagina o pai de uma donzela da alta sociedade ia permitir o footing com o João, que trabalha lá na construção do prédio do governo e mora na 8ª seção. Não dá não, né, João? Se ele fosse pego, era crime de quê? Vadiagem. Hoje, naquela época, era, né, lugares interessantes. Para onde ia a sociedade mais carente? Pro bar. Lagoinha. Tomava. Inclusive, por isso que o Capitão Lopes existia. Construção civil, a galera sexta-feira não faz o happy hour. Ih, os caras vão embora felizinho, né?
não dá garrafada? Não tem umas brigas assim? Então, tem que chegar, os caras vão chegar espanando. Então, nesses lugares precisava de vigilância, tá? Teve um aluno que perguntou assim, professor, a prova tem essa característica social que você está levantando aí? Olha, o texto tem. Todas as provas da guarda, até hoje, que foram criadas, todas elas, nenhuma edição falhou uma questão sobre movimentos sociais em Belo Horizonte. Nenhuma edição falhou. E com a bibliografia sugerida, tem como a gente ainda continuar cobrando movimentos sociais? Tem. Cita, por exemplo, a Pastoral de Favelas, a FAMO BH, depois nós vamos falar sobre isso. Então essa construção ela vai ficando mais fácil quando a gente consegue compreender o todo. Porque de repente entra a FAMO BH na história, você não sabe nem de onde surgiu, então a gente já vai consolidando aí essa história. Então primeiro você nasce a segregação, e outra, vai segregar tanto que daí a pouco não pode mais estar dentro da contorno. A galera vai ter que ser o quê? Para além da contorno. Num primeiro momento, a região suburbana, mas depois, principalmente com o Marcelo Cedro, na ideia de modernidade que o Juscelino vai dar, tem que estar para além do centro urbano. Todo mundo conhece o Palmital aqui de nome, não conhece? Lá em Santa Luzia. O Palmital, por exemplo, é uma comunidade criada, foi um conjunto habitacional criado para receber moradores de Belo Horizonte. Não foi criado para lá, não. Foi criado para receber a galera que morava aqui. Como é que é o nome disso antes? Remoção para lugares mais o quê? Distantes. Atualmente, hoje, acontece uma remoção que a gente chama de remoção de novo tipo. Como assim, Anos? Neves recebe muita gente da remoção de novo tipo? Recebe. Porque, teoricamente, na região metropolitana, é a região que você consegue morar ainda de forma o quê? Mais barata. Então, você concentra uma sociedade que tem menores condições o quê? Econômicas. Oi. Não. Esse é o antigo, é o de Belo Horizonte. Não. Quem compõe o Palmital que a gente está falando é o pessoal aqui do Frigorífico Perrela. Tinha uma comunidade do Perrela ali, que teve a enchente de 79. Aí essa galera vai ser desalojada e eles vão construir um lugar para eles morar fora. Alguma pergunta, pessoal? Tá ficando claro, gente? Tá. Bom, e aí a gente consolida o projeto e aí a gente vai falar até 1930 da construção de Belo Horizonte dentro do centro urbano, dentro da área que é considerada como Avenida do Contorno, etc e tal. Vai ficar por aí só? Não. Por que não? Os textos que nos trazem as referências iniciais da cidade, eles vão começar, por exemplo, a pegar esse projeto e a comparar com Rio de Janeiro e São Paulo. Você vai ter alguma questão de Rio de Janeiro e São Paulo para fazer na sua prova? Não acredito. Mas eu acredito que eles possam usar Rio de Janeiro e São Paulo para ilustrar questões a respeito de Belo Horizonte que está na sua prova. Porque o texto faz esse diálogo, entenderam? Eu não vou perguntar do Rio, vou perguntar da onde? De Belo Horizonte. Mas eu posso usar Rio como pano de fundo? Posso, tá? Porque a bibliografia faz isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, ao contrário de São Paulo, você vai ter uma sociedade muito mais excludente. Vai. No Rio de Janeiro, a ideia de retirada. O que tinha muito no Rio de Janeiro, nas orlas? Cortiço. Cortiço, para quem não sabe, já assistiram Chaves, não já? Onde o Chaves mora? Não é no barril, não, né? É no cortiço, tá? Aquele cortiço onde mora a Dona Florinda, o Seu Madruga, tem quantos tanques lá? Onde eles lavam a roupa? Só no mesmo tanque. A gente nunca viu um episódio que eles vão ao banheiro, mas banheiro também é quantos? Um também, é coletivo, né? Essa parte toda é coletiva. Você tem talvez cozinha e quartos que são separados, mas a área de banho, de lavar roupa, de estender roupa é coletiva. Então era o que tinha ali, por exemplo, Copacabana, Ipanema. Então o Rio de Janeiro passou o cerol nessas regiões todas, porque eu preciso de construir a cidade o quê? Maravilhosa. Então eu vou construir uma cidade bonita. E aí eu quero que você faça uma reflexão histórica, né? Dá para eu ver Rio de Janeiro como eu vejo hoje naquela época? Não, gente, é como se estivesse criando uma roça mais distante. Esse povo tá indo para esses lugares, deixa eles ir. Só que o povo multiplica muito rápido. Não é só porque o povo multiplica. É porque também eu não vou criar um processo de industrialização no Brasil como um todo. O projeto de industrialização vai começar a tirar o cara do campo, porque no campo as máquinas estão substituindo a mão de obra, e ele vai procurar a melhor qualidade de vida. Na cabeça dele, a melhor qualidade de vida é aonde? No centro urbano.
Então você vai ter grandes processos migratórios para as regiões centrais do país. São Paulo, Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte. Belo Horizonte talvez vai receber esse reflexo por último. Tanto é verdade que da década de 40 até a década de 70, nós temos aí uma triplicação da cidade umas 3 vezes. Porque é quando começa, de fato, o período mais forte da indústria mineira, da indústria belo-horizontina, vamos pensar assim. Então eu vou fazer a cidade bombar de habitante. Só que a cidade, a galera que vem do interior, eles compram uma casinha aqui bacana no Belvedere? Não, eles têm que arrumar um lugar. Tem gente que vem sem lugar, moçada. Tem gente que vem com a cara e com a coragem, vai dormir no centro, aí arruma um emprego, aí que arruma um aluguel para pagar. É assim. As músicas sertanejas, os modões de época, contam essas histórias aí nas músicas. O cara que sai da roça para ir morar na cidade. Aí chega na cidade e ele decepciona porque nada daquilo que ele pensava é verdade. Só que aí tem como voltar para a roça? Aí a roça se torna lugar de latifúndio tecnológico. Já viu a propaganda da Rede Globo? Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Latifúndio, aí. Quem está hoje no interior, gente, é quem tem grande quantidade de terra. Um ou outro é funcionário. Outro dia eu estava vendo o Globo Repórter, a galera hoje migra para ser funcionário nas lavouras. É um período só do ano que eles chegam na cidade para trabalhar na colheita e depois eles são o quê? Dispensados. Tem mais trabalhador anual na lavoura, não. A máquina faz tudo. Esse cara vai para onde? Pro centro aí. Aí superpovoa, as escolas dão conta de receber todo mundo? Não. O hospital dá conta? Não. Mas vai virar uma loucura isso aqui. Se tivesse seguido a ideia de padronização de projetos, seria interessante. Não seguiu ao Rio de Janeiro, que é. Hoje, Rio de Janeiro tem 4 poderes. Tem o poder do Estado, o poder da polícia, tem o 4º poder do poder. Quem manda aqui? Quem manda aqui é o fulano. Não, pensei que era do Estado, não. O Estado, não. Como assim? E as milícias? Respeita aí, velho. Não é assim, não, hein? É, um poder paralelo. Por que chega num poder paralelo? Porque o Estado não consegue funcionar. Luz. Quem serve a luz? Não é o Estado. Ah, que detalhe. Na favela do Leitão, tinha luz? Não tinha porque eles não queriam que tivesse luz ou porque o Estado não quis pôr luz? É o Estado. Isso dificulta a vida de quem está morando nas comunidades. Isso é pro cara o quê? Embora. Tinha água encanada? Não. Essa prática de gato que a gente tem no Brasil hoje, né, que é dispersa aí no Brasil quase como um todo, ela é fruto do descaso do Estado. Porque ele achava que não pôr luz e não pôr água ia fazer o cara ir embora. Aí o que o cara fez? Roubou um cabo e levou ele. E na hora que chegou na comunidade, cada um puxou um pedaço e para sua casa e teve luz. E ninguém paga luz, olha que interessante. De vez em quando pega fogo em tudo. Né? Não, a CEMIG vai lá, vai não. Vai não. Ah, ele tá dando um exemplo aqui, né? Na atualidade nós discutimos muito, por exemplo, a Vila Viva. Qual que é a ideia da Vila Viva? Remoção vertical. Você vai na pedreira, seleciona um espaço, porque eu preciso passar a rua. Aí você paga aluguel pra galera enquanto o prédio está sendo construído. Você está destruindo a comunidade dele. Depois, esse mesmo cara que morava ali, você volta com ele de novo. Eles falam que é uma remoção mais branda. Porque o cara mora no mesmo lugar que ele já morava a vida toda. É lógico que eles não levam em consideração que a casa antiga tinha 10 cômodos, né? Que tem 30 pessoas morando na família, que vai ocupar um apartamento de 2 quartos, quase intrafegável, né? Enfim. E essa condição eles não levam, não. Mas aí, depois que coloca o prédio, que nós, população, né? Temos o prazer de chamar de predinho, né? Os predinhos. Né? Não é condomínio, é predinho. Aí a gente vai vendo que tem rua. Aí a CEMIG vai, com a Rotan. É. Eu duvido um cara da CEMIG subir e tirar um gato aí. Não tira, não, velho. Os caras ameaçam, ó, se você for a mão aí, você tá sabendo, né? Nem discute, né? Não vou discutir não, tá bom, beleza, filho, vambora. E outra coisa, o órgão, né, público, ele tem que dar conta de todo mundo. Essa semana eu vi uma discussão que a CEMIG tá fazendo, por que a CEMIG não toma prejuízo? Porque a CEMIG não toma prejuízo não, né, gente? Ninguém acha isso aí não, né? Quando ele faz gato, ela cobra dele. Ninguém fica sem pagar. Quando não tem tarifa social é política social de governo. É você que tem que pagar pela tarifa social? Não deveria. Mas o que eles fazem na conta de luz? Eles cobram o que o cara não paga para quem paga. Faz um rateamento. Não, ele não vai pagar, mas você paga. Isso, inclusive, é ilegal. Porque você tem imposto para questões sociais, né? Enfim,
A sociedade vai crescendo. Muito famoso nas primeiras décadas de Belo Horizonte serão os teatros, né? A construção de teatro é para dar lugar para a elite poder frequentar, né? Sucassuz, depois teatro municipal. Onde era isso, pessoal? Sobe a Bahia. Subiu? Na hora que você chega ali, a primeira rua que você vai entrar à esquerda é a rua da prefeitura. Nessa esquina já tem o Bradesco, não tem? Tem lá a estátua do Pedro Nava e quem mais mesmo? Carlos Drummond. E lá, a galera arrancou, né? Ali era onde era o quê? Teatro Municipal. Que depois virou o quê? O Cine Metrópole, que vai ser o quê? Demolido. Demolido em 84, que é quando nasce a nossa lei de proteção ao mercado, ao patrimônio histórico. O que mais que vai ser construído nessa época é interessante? Os clubes. Sucassuz, Teatro Municipal, Cine Metrópole, Demolição, Bradesco. O que mais, pessoal? Carnaval começa agora na história de Belo Horizonte, gente? Os bloquinhos, os clubes já existem desde há muito tempo. Só que tem detalhes. Os clubes são tradicionais. Se os clubes são tradicionais, todo mundo pode ir? Não. O que ficava pra galera, pessoal? Barzinho, samba, jogo de bola. Até porque eu nunca fui no Belvedere vendo os meninos nunca jogaram derrubar a lata no Belvedere. Já viram? Derrubar a lata precisa de muita gente, velho. Cada um põe uma lata, hoje seria garrafa, né? Porque não faz lata mais. Eu joguei derrubar a lata. Quem aqui já jogou isso aí? Mó legal o negócio. Eu até gostaria muito que os meninos fizessem isso, porque é muito mais saudável, né, velho? Mas hoje os meninos ficam no dia inteiro, velho. Sabe o que era bom? Chegar com os tampão do dedo tudo solto. E tanto chutar o chão. Não, mas isso aí, você chutava o chão hoje, amanhã você já tava lá de novo. Sarava era na vontade. Mas isso acontecia em áreas do quê? Populares. Bairros da Zona Sul, isso não era comum, não era prática. Até porque tinha medo do filho ser sequestrado, ser assaltado, né? Aham. Não, hoje em dia. Não, hoje em dia. Ah, outra coisa. Zona quente é em qual tipo de bairro? Vocês vão trabalhar com isso dentro da guarda, zonas quentes. Também centro, porque é questão de comércio, zonas urbanas. E onde mais é zona? Aqui, ó. A nossa ali, a Cracolândia, é uma zona quente? É. Então é um lugar que você vai ter muitas ocorrências, né? E tem outras zonas que são consideradas zonas frias, mas que você tem que ficar fazendo policiamento por outros motivadores, né? Bom, pessoal, vocês querem me perguntar alguma coisa? Olha, a pergunta que não quer calar, tá? A primeira aula, beleza? Eu sou o Anderson, qualquer coisa que você não gostar, você pode falar comigo. Eu sou aqui, ó, pode pegar que é real, tá? Não é holograma. Não entendeu, me pergunta. Não tem esse negócio de não entender, eu não vou responder, beleza? Se quiser perguntar alguma coisa no Instagram, pode. Não quer dizer que você perguntou, eu vou responder. Quer dizer que eu vou responder em algum momento. E se não estiver entendendo, me fala. Mas tá dando para ficar claro? Nós construímos a cidade de Belo Horizonte agora. Tá construída. Quer dizer, tá lançado, né? Ah, só uma dúvida. Pessoal, eu posso chamar de pedra fundamental o quê? Aí depende. Se eu for na Pampulha, tem pedra fundamental? Tem. Se eu for na Praça 7, tem pedra fundamental? Tem também. Se eu for na Praça da Estação, tem pedra fundamental? Tem mais pedra fundamental lá. E se eu for lá na Praça da Liberdade, tem pedra da fundamental? Tem da fundamental lá também. Qualquer lugar de Belo Horizonte tem pedra fundamental? Tem, gente. Então não vai dar para vocês ficar pesquisando pedra fundamental aí não, tá? Harry Potter, é isso mesmo. É porque tem perguntas assim, não, pessoal, qual que é a pedra fundamental da cidade? Eu acho e considero a Praça da Estação. Foi por onde chegou tudo, inclusive é chamado de Marco 1, né? Eu tenho que trazer a linha de ferro do General Carneiro até o centro de BH. Senão não chega nada nem ninguém aqui. Tem gente que considera a Praça da Liberdade, o prédio do governo. Porque não é o governo que determina o funcionamento? Tem vários. Eu não perderia tempo para te perguntar Marco Zero de Belo Horizonte nunca na minha vida. Com tantas outras coisas mais interessantes para te perguntar. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima aí, se Deus quiser. Beleza?